Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos aí ao nosso programa das Chaves da Prosperidade. Meu nome é Raquel, sou do canal Consulta Educa. Estou com a minha amiga Lelezinha, carinhosamente chamada de Lelezinha, mas é Alessandra Nascimento, do canal Educação, @educação.movimento. Lelezinha, seja bem-vinda. Pode falar um oi pro pessoal. Ei, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais a essa chave que nós vamos aqui falar hoje, que é uma chave muito bacana e muito importante para a gente sair da nossa inércia, né, e fazer o que precisa ser feito. Então, hoje estou aqui com a Raquelzinha para poder contribuir. Esperamos realmente, sinceramente, que faça sentido para vocês e fazendo sentido, vocês inscrevam, curte, compartilha, né? Vamos transbordar aí nos botãozinhos do YouTube. É isso aí, vamos começar, Raquelzinha. Vamos lá. Então, como a Lele falou, hoje a nossa chave, né, tem o nome de movimento. E aí? E você? Você costuma ser uma pessoa mais paradinha ou uma pessoa que está sempre em movimento? Como que você se avalia, né? O que vier a ser movimento, então, pessoal? É a gente, vamos pensar aí, né? A gente quebrar a inércia de estar parado, é sair do lugar. E aqui a gente tem, né, pode trazer para vocês, para a gente começar essa conversa, falar sobre a primeira lei de Newton, que o quê, né? Que é a inércia, que a gente costuma seria o quê, né? A gente costuma ficar estagnado. O corpo tende a ficar parado e a tendência dele é ficar parado. Então, se é assim, como que a gente pode se colocar em movimento? Então, uma coisa muito interessante aqui é que a gente precisa de uma inclinação, ou empurrão, é uma causa. A gente precisa de algo para nos fazer sair do lugar. Então, a gente precisa dar o primeiro passo. Para que a gente possa entrar em movimento. Então, aqui, né, todo o corpo ele tende a ficar parado, né, a não ser, né, que uma força seja aplicada para que ele possa entrar em movimento, né, repetindo aí a questão da lei da primeira lei de Newton. E o que pode, então, né, fazer a gente sair do lugar? Normalmente, no nosso dia a dia, né, a gente precisa de algo, às vezes uma dor nos faz sair do lugar, às vezes um problema, às vezes uma necessidade. Então, assim, algumas coisas acontecem para que a gente não fique estagnado, e realmente é necessário um movimento na nossa vida. E aí, a gente traz aqui para vocês que uma coisa muito importante é a gente dar esse primeiro passo, e esse primeiro passo a gente precisa de estar atento ao quê? Para gerar essa inclinação, a gente tem que estar atento aí às nossas crenças, porque crenças, a gente está trocando crenças negativas por crenças positivas. E o que viria a ser isso, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente fala, não, isso aqui não adianta. Aquele famoso ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Então, assim, aí a gente tem essa crença de que não é possível mudança e a gente fica estagnado no mesmo lugar. Então, por isso, trocar a crença negativa por crença positiva. Esse ditado, ele é furado. Tem gente que ainda fala pior, né? Pau que nasce torto, morre torto e até a cinza é torta. Meu Deus, que crença forte. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Cresci e vou morrer, sim. Então, assim, para a gente se colocar em movimento, então, é muito importante a gente estar trocando essas crenças. Eu dei exemplo de uma aqui, né? Mas nós temos várias crenças negativas que a gente vai se adquire, né, com o decorrer dos anos, e a gente vai levando isso, vai consolidando isso, e fica aquela pessoa enrijecida que não sai do lugar, né? Não acredita, crer realmente é naquilo que ele foi
construindo incorretamente ao longo dos anos, e aí ele não sai do lugar. Então, uma das primeiras coisas para a gente ter uma inclinação, que a gente possa dar o primeiro passo, para que a gente possa sair do lugar, é a gente começar a trocar nossas crenças negativas por uma positiva, por outras, né, que sejam positivas. Então, toda crença é uma verdade que você carrega e acredita. Assim, por mais que você fala, se você tem essa crença como verdadeira, é muito difícil você falar, mas eu penso é assim, então eu não vou mudar. Então, o primeiro passo aí também é identificar quais são essas crenças que você carrega, para poder, assim, depois de identificá-las, você correr atrás e conseguir estar transmutando isso. Outra coisa muito interessante aqui, da questão do movimento, que a gente até trabalhou antes, vocês se lembram do tema chamado, de uma das chaves, chamada visão progressiva? Então, é muito importante a gente fazer essa combinação aí de movimento mais a visão progressiva. Então, gente, uma coisa muito importante, no movimento, a gente não precisa, para a gente poder começar, a gente não precisa enxergar o todo lá na frente. Normalmente, pessoas ansiosas, vou me dar como exemplo, quer ver se o desenrolar até lá, se possível, até no final da vida. Da avaliação. Quer tudo, todos os pormenores, tudo que vai acontecer encadeadamente até no fim. Então, assim, às vezes, essa questão da ansiedade também é algo preocupante, porque você fica tão ansioso para aquilo, para ver o desenrolar do todo, que às vezes não consegue muito sair do lugar, e isso pode te estagnar. Então, muito interessante que eles colocam aqui da combinação dessas duas chaves do movimento com a visão progressiva, porque a gente não tem que enxergar o todo, a gente só precisa enxergar a próxima fase. Então, pede-se aqui que a gente possa estar aplicando a visão progressiva, que é uma das chaves que a gente já trabalhou, que se você ainda não assistiu, vai na nossa playlist, né? A gente já trabalhou várias chaves, já estamos caminhando para o final, eram 40 chaves. A gente está, deixa eu até olhar aqui para eu confirmar em qual delas. 29. Hoje nós já estamos na 29. Isso, falta aí, gente, 11 chaves, né? 11 não, 29, Lelê, porque são 40. Falta 11. 29, 30, isso. Ruim de conta. Oh, meu Deus, viu só, né? Tô aqui, matemática um pouquinho, eu sou um pouco fraca nisso. Ai, pessoal, brincando, né? Brincadeiras à parte. Então, né, vamos olhar aí qual foi a nossa... eu vou até olhar aqui qual também que foi a chave. Eu acho que é a número 2. Quando você vai procurando aí, voltando um pouquinho aqui na questão da crença, né? Tem uma frase famosérrima de Henry Ford que ele fala: se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, né? Então, é aquilo que você acredita que você faz. Né? Por isso a importância da crença. Se eu tenho negativo, eu tenho que trocar por positivo, porque normalmente nós fazemos aquilo que nós cremos, né? E assim, observando o nosso mundo, né, onde a gente está, aparentemente a gente parece que a gente está parado, mas ninguém fica parado, a gente sempre tem movimento, porque a Terra ela está sempre rodando ao redor do seu próprio eixo. Então ela não está parada e, consequentemente, também a gente não está parado. Né? Então, aí, falando da lei da inércia, é um corpo, né? Para ele sair desse estado que ele está aqui de inércia, né, aparentemente parado, ele precisa de ter um movimento, que é uma inclinação. Né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa às vezes está quieta aqui, se você chega e dá um empurrão nela, você tirou ela do lugar, é um movimento, ela fez um movimento. Né? E a questão também do nosso cérebro, por quê? O nosso cérebro ele é danado. Ele gosta de economizar energia, ele é bem econômico, escasso. Então, a gente acostuma a fazer as coisas, ficar na inércia. Quando você vai querer partir para o movimento, ele vai te sabotar. Ele vai falar, não, fica aí quietinho, olha, tanto que é bom dormir até mais tarde, para que você vai fazer isso? Fecha com isso não. Por quê? Porque ele vai ter essa energia.
Então, aí começa também, né, outro desafio, né? É você, quando a gente fala da gente governar o corpo, é isso. É a mente governar o corpo, porque não é fácil para a pessoa que está acostumada a ficar na inércia entrar em movimento. Porque ela vai armar várias desculpas para poder não fazer o que precisa ser feito. Várias. Quando você fala das desculpas, né? Você falando do nosso próprio cérebro que faz isso, me lembrar, né? E isso quando a gente não tem pessoas na família, né? Eu tenho uma avó, tadinha, hoje ela já está com mais de 90, ela já não está muito lúcida, mas ela ficava muito assim, nossa, minha filha, para que trabalhar desse tanto? Para que isso? Não, vai deitar, vai descansar. A filosofia dela é de que a gente não devia de fazer muita coisa não, sabe? Devia demais era descansar. A gente precisa, né, de ter um descanso aí, o lazer e tudo, mas também a gente não pode se acomodar, né? Então, tomar cuidado com o cérebro e com família. É o exercício que a gente tem feito, né, que a Raquel nos propomos a fazer, é a desfrutar em tudo que a gente faz para ficar leve, não ficar pesado. Isso é uma chave poderosa, né? Se a gente faz com amor porque a gente quer fazer, tudo que você vai fazer vira desfrute. Agora, quando entra o tem que fazer, aí já é brabo. Né? O cérebro já cria resistência, né? E é muito gostoso fazer o que a gente gosta. O exemplo que, né, hoje nós levantamos cedo, cada uma já com as suas preparações aí, estamos aqui com a carinha boa e felizes, porque a gente está fazendo. A gente já movimentou muito até chegar aqui. Nossa, já rendeu muito hoje. E ainda falando sobre a questão do movimento, você deu o exemplo da Terra, né? A gente, quando ouviu esse assunto pela primeira vez, eles deram um exemplo que eu fiquei pensando depois, né? Que tudo na vida está em movimento. Uma das coisas que falou que eu falei, gente, eu não imaginava assim, que deu o exemplo da árvore, né? A árvore também está em movimento. A gente pensa, como? Ela está ali plantada, fixa no chão, no terreno, como é que ela está em movimento? Gente, desde o momento em que ela era semente, olha quanto que ela se movimentou, né? Ela estava debaixo da terra, foi soterrada, né? E ali ela começou a germinar, criou forças para poder sair daquele espaço obscuro que ela estava, passou para o lado de fora e foi germinando, e foi crescendo, tornou um pequeno arbusto, e aí chegou, olha, quando ela está movimentando, né? Chegou a se tornar uma árvore robusta, depois que ela se torna uma árvore robusta, se ela dá frutos, e aí os frutos caem, a semente daquele fruto que ela produziu vai para um outro local, às vezes quando ela deixa de ser árvore, né? Alguém retira a árvore, ela se transforma num móvel, numa ripa, numa madeira, que vai ser produzido um móvel, que vai para um outro local. Gente, a vida é um movimento. Não tem nada estagnado, nada. Tudo está em evolução, né? Muito, muito, muito interessante a gente ver isso. Outra coisa que diz que é muito legal para que a gente alimentar nossos movimentos, para a gente fazer movimento em nossas vidas, é a gente estar em busca de feedbacks. O feedback, gente, ele é muito interessante porque ele vai fazer a gente se movimentar. É através dos feedbacks que a gente recebe que a gente vai iniciar o movimento ou dar continuidade a algo que a gente iniciou. A gente pode mudar a rota, mas o feedback ajuda muito nisso. E aí, essa questão do feedback, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso de forma, não precisa ser de maneira formal, pode ser de maneira formal, mas a gente precisa estar atento a como que a gente está, seja pessoalmente, seja no negócio, seja no seu trabalho. A gente precisa de feedback, porque através da avaliação a gente vê como que a gente está e o que a gente precisa mudar. E de que maneira isso pode ser feito? Se for de maneira pessoal, é assim com as pessoas que estão mais próximas a você, te dar um feedback de como que acha, como eu estou indo, você perguntar isso para familiares, para amigos, né? E isso no pessoal. Se for por negócios, você pode, com certeza, pensar
fazer um Google Forms para os seus clientes responderem daquilo que você está oferecendo, do produto ou do serviço que você está oferecendo. Se for no seu trabalho, normalmente existe avaliação de desempenho, é muito importante que a gente fique atento aqui esses feedbacks que a gente pode receber, porque através deles a gente se coloca em movimento. E aqui, só complementando a questão do feedback, um feedback também que é muito importante é o seu, para você mesmo. À noite, você fazer aquela autoanálise, né? Como Santo Agostinho fazia, fazer uma leitura do seu dia para ver o que foi bom e o que não foi, para você poder estar sempre em constante movimento e evolução. A gente estar atento a nós mesmos, né? Se autoavaliar, isso é muito importante. Você falou do Santo Agostinho, a gente já falou dele em outras ocasiões aí, né? E esse exercício tem que ser diário, porque se a gente se observa, a gente vê que sempre tem algo a melhorar e a gente sai do lugar, com certeza. A gente não vai ficar parado, nossa, fiz isso, espera aí. Às vezes você não vai consertar rápido, mas se você tem esse olhar, você não fica estagnado, sempre você vai fazer uma forcinha. Eu vou dar um exemplo aqui, né, que fica assim, nossa, não vou falar isso de certa pessoa. Quando eu falo, aí eu às vezes ainda não consegui sair daquele ritmo, daquilo que eu sou habituada a fazer, mas peraí, não vou. Eu tampo a boca, eu lembro. Bom, a gente teve uma experiência muito boa ontem nesse sentido, né, Raquel? Quando a gente entra nesse movimento de mudar seus hábitos, né? Porque a gente sabe que o hábito de falar mal dos outros não faz mal para os outros, faz mal para a gente. E ontem eu fui testemunha viva disso, porque a minha energia baixou muito, eu fiquei mal, eu demorei umas 2 horas para poder me reequilibrar de novo, sabe? Então, isso é muito importante, né? A gente estar atento aos movimentos que a gente faz durante o dia. Isso, tem que ficar atento mesmo. Outra coisa interessante, fala para a gente aqui, que se a gente não tiver um feedback, pode ser que o movimento acabe. E eu fiquei, assim, antenada com um ponto que foi dito, né? Que a gente ouviu quando a gente participou dessa aula. Eu achei muito interessante, né, um ponto que foi discutido quando a gente tratou dessa aula, né, assistiu pela primeira vez, que é a questão do casamento. A gente falou assim, o casamento às vezes vai ficando morno, e aí, o que acontece? A gente às vezes fica estagnado, né? Então precisa de um movimento, de uma inclinação. O que pode ser uma inclinação no casamento? Uma DR, né? Discussão da relação. Porque aí você começa, peraí, nesse momento você coloca seus pontos de vista, seu cônjuge, seu companheiro, também coloca os deles. Então, é um feedback de como que está o movimento no casamento. Aí sim você continua, né? A coisa flui. Mas se não tem nada disso, você fica ali, né, paradinho, não existe feedback, pode ser que o movimento em determinadas áreas da nossa vida, a falta de movimento em determinadas áreas da nossa vida faz com que acabe isso, o movimento acabar naquela área, acaba a coisa também que estava existindo. Então, achei isso muito legal também. Ontem, então vou te cortar, vou lembrando. Ontem, eu estou lendo com a minha irmã aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E ontem o que a gente estava lendo falava justamente a respeito disso, de como nas relações da gente, a gente não tem esse olhar de cultivar, de conversar, né? Principalmente quando a gente casa, a gente pensa assim, agora pronto, preciso fazer mais nada, né? Tipo, já fiz o que eu queria, né? E não, porque todo relacionamento, primeiro, ele é a dois, né? 2 ou mais. No caso de relacionamento de casamento, são 2, né? E relacionamento com pessoas são mais pessoas. Então, é muito importante, e a gente não foi ensinado e não tem essa percepção de que é como, a gente pode comparar como se fosse um jardim, né? Que se você não cultivar, não arrancar as ervas daninhas, não jogar água, não fazer a poda, né? O que acontece? Vira mato, vira floresta, né?
Então, assim são as nossas relações, e principalmente no casamento. Então, todo mundo, quando chega no limite, fala: chega, já estou cheia, agora já explodiu. Aí acontece aquela explosão. Por quê? Porque não cuidou, não cultivou, né? Então, no livro eu falava muito disso, sabe? Da questão da gente olhar para o relacionamento mesmo, né? Com aquele carinho, com aquele amor, e que ele tem que ser um cuidado diário, né? Porque Uhum. senão vai enchendo o potinho, vai enchendo até ele transbordar, e nesse caso não é um transbordo positivo, que é uma, que é uma explosão de cólera, de É uma raiva, explosão. né? E aí, às vezes, causa separação, porque já está tão cheio, né? Tão, que a pessoa não faz aquilo que você queria que ela fizesse, você não fala, né? Então você fica fadada, eu estou cansada, né? Então você faz a historinha que desenha a historinha na sua cabeça, mas você não conta para a pessoa e você quer que a pessoa adivinha, né? Enfim. Uhum. A gente já Diálogo é está sempre falando disso, né, Raquel? sim, diálogo sempre é importante, né? Isso acontece com todos nós. O interessante é a gente ter essa consciência, né, da necessidade para todos nós em qualquer área, em qualquer E área. ver que tudo é movimento, né? Estou falando desse movimento nos relacionamentos, né? E nesse movimento, a vida da gente, né? Como a natureza e tudo é feita de ciclos, né? Então, nos nossos relacionamentos, a gente tem os ciclos também que precisam ser encerrados, porque a gente vai amadurecendo, né? Então, é bem interessante, mas é tudo movimento. Uhum. Tudo movimento. E voltando à questão do feedback, aqui tem um item que está sendo chamado de alucinação do empreendedor, né? E é pensando mais em questão de negócios, vamos dizer assim, que quando, por exemplo, você cria um produto, e o que viria a ser essa alucinação do empreendedor? É quando o empreendedor cria um produto e aí ele acredita fielmente que o seu produto serve para o consumidor da forma como está hoje. Então ele assim, é como se ele fechasse, né, a visão e assim, não, esse aqui é perfeito, da forma como eu criei, da forma original, isso aqui está 100%. Então, é necessário, gente, o empreendedor, o negociante, o comerciário, ele pode estar equivocado de alguma maneira. E aqui entra, né, se ele crê que está tudo perfeito, ele vai querer continuar naquele mesmo padrãozinho. Quer dizer, né, na inércia, né? E aí a importância do feedback, porque com certeza ele pode estar equivocado. E o feedback entrando nesse momento, o empreendedor ele vai conseguir ouvir os seus clientes. E a gente precisa de ouvir os clientes para saber o que está legal, o que não está, o que pode melhorar, o que vai realmente, quais são as necessidades do meu cliente para que o meu produto realmente atenda a essas necessidades do meu cliente. Então, como é que a gente consegue isso? Através do feedback. E como eu falei, né, a gente falou do Google Forms, existem enquetes que se pode fazer. E outra coisa importante que eu achei dessa questão do feedback, gente, é que a gente. Ai, sumiu aqui, sumiu a palavra. Ai, eu sempre me esqueço de uma coisa ou outra, mas assim, sumiu. Daqui a pouco você lembra. Vamos continuar. Mas assim, pode falar. Além do, enquanto você lembra, né, a gente falando do feedback, é muito importante mesmo você estar colhendo feedback, porque você está em constante movimento e melhora do seu negócio. E aí também a questão da visão progressiva, porque a gente tem que estar sempre um passo à frente, né, enxergando além. Lembra da visão progressiva, que tem a história do farol, que ele vai, né, iluminando pelo menos 200 metros à sua frente o farol do carro, né? Então, a gente tem sempre que estar com uma visão um pouquinho à frente para poder atender também a necessidade e a dor do nosso cliente. Vamos falar por nós, né? Eu e a Raquel, a gente tem os mesmos gostos. E quando a gente vai num lugar que é um lugar agradável, que é um lugar que tem tecnologia, uma decoração bonita, aconchegante, né? Aquilo, tanto que aquilo faz bem, a gente fala, nossa, que legal, eu adoro estar aqui, nananã, olha isso, olha aquilo, né? Então, esse negócio também da visão progressiva é muito importante, sempre estar à frente.
ligada aí nas tecnologias novas, né? Nas novas tendências, a questão de conexão, né? Com a sua centelha aí para você ter sempre ideias novas, criativas, né? Tanto de coisa boa que tem para a gente fazer, né? Ideias novas para a gente fazer. Então, isso também é um outro ponto importante do feedback. Lembrou, Raquel? Lembrei, eu lembrei, esqueci, depois lembrei de novo, credo. Eu lembrei aqui a questão do feedback, a questão de amostragem. É que às vezes a gente pensa assim, nossa, meu negócio é para muitas pessoas, né? Como é que eu vou colher feedback? Porque eu não vou alcançar todo mundo. E outra coisa que a gente aprendeu que é importante, que a gente trabalhar com amostragem. E eles dão, inclusive, um exemplo das eleições, né? Que são não sei quantos, eu não vou lembrar aqui a quantidade dos números, mas são milhões de pessoas que são eleitores. No entanto, aquelas pesquisas para ver quem sai na frente, que candidato sai na frente, é feito por amostragem. Então, se você acha assim, não, mas meu público é muito grande, como é que eu faço? Não, faz por amostragem. Se você pegar ali 5 pessoas, 10 pessoas, já vai te dar né, assim, para você pescar ali aquilo que o pessoal, como é que o pessoal está avaliando o seu produto. Então, achei isso também muito legal. É o que eu tinha esquecido de falar. Bom, voltando agora, tem um outro ponto aqui, gente, que eu achei fenomenal. Que todo movimento ele é criado por uma pessoa. E então depende de um ser humano para que comece ali o movimento, né? A gente pensando em nós. E isso precisa de um herói, um vilão, uma cidade, um acontecimento. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, gente, eu já participei disso no sentido assim, que eu estou na educação e a gente ouviu, não sei se vocês já conhecem, tem um videozinho do TED Talks, né, de um programa que a gente encontra, não sei se é no YouTube, chama TED Talks, que é a jornada do herói. E isso tudo foi baseado no estudo de um autor, Joseph Campbell. É esse, não é, Alessandra? Isso mesmo, Joseph Campbell. Então, esse autor, ele faz um levantamento, né, desde a época dos mitos, da época da mitologia grega até hoje, e ele vem resgatar a questão do... como é que é? O monomito, que no caso, a gente falando aqui dessa questão do herói, do vilão, da cidade, dos acontecimentos, quem são os maiores criadores de movimento? Aí ninguém foge a isso. Vocês sabem quem que é o maior criador de movimento? É o cinema. E todo mundo aqui ou assistiu novela, ou assistiu filmes, né? E aí o cinema, gente, são os maiores criadores de movimento e eles que ditam, através do que eles criam, eles ditam o quê? Os movimentos, que é o uso das roupas, eles influenciam na moda, na fala, nos brinquedos, nos costumes e etc. Por quê? Porque através dos filmes que são lançados, sempre esse movimento é criado por uma pessoa, e essa pessoa normalmente, ali na história, ela acaba que se torna o herói, né? Tem o herói, vem o vilão, costuma acontecer quando a vida está pacata, tranquila, normal, de repente surge um acontecimento. Desse acontecimento, a pessoa acaba se tornando herói, que ela tem que ir em busca de algo para poder resolver aquele acontecimento, aquele problema que surgiu. O problema está muito associado aí com a questão do vilão. Isso acontece numa cidade. Então, tem todos os pontos, né? Eu não vou me recordar aqui de todos os pontos, mas, assim, procurem depois verificar essa questão dessa jornada do herói. Isso acontece das mais variadas formas, até nós mesmos, como seres humanos, está participando de um clube, a gente participa da jornada do herói no dia a dia, quando a gente sou um ser humano normal como todos os outros, mas assim, eu vivo o dia a dia, de vez em quando eu me deparo com alguns desafios,
E aí esses desafios que são a inclinação, que são o que provoca a minha saída da inércia, e aí o desafio me faz movimentar, e eu tenho que procurar com unhas e dentes, né, o que eu vou fazer para vencer esse desafio que surgiu na minha vida, que seja um problema que apareceu, um problema de qualquer maneira, né? Eu preciso de aprendizado, eu preciso de recurso financeiro, eu preciso de resolver esse problema no meu relacionamento, seja o que for, isso acontece em qualquer um de nós. Então eu vou em busca, né? Geralmente a gente tem o apoio de um mentor, que é alguém que nos vai auxiliar, ou de um livro, ou de um amigo, ou de um guia espiritual, vamos falar assim, né? Você tem a ajuda de alguém, você vai lutar ali contra as suas dificuldades, seus desafios, e aí você consegue retornar normalmente vencedor, né? Quando a gente tem persistência e a gente está se movendo, a gente volta como vencedor daquilo que é o dia a dia da gente. Faça um pouco, vem outro desafio e assim por diante. Né? Através do movimento que a gente consegue mudar, a gente consegue com certeza sair do estrada. Achei super legal. Então, quem tiver a oportunidade, né, procura esse vídeo, que é super legal, sobre a jornada do herói, para você fazer umas reflexões, se isso está em tudo, como realmente a gente vai ver, se está em tudo em nossa vida. Outra coisa interessante, né, para fechar esse tema, é a questão que todo movimento tem causa, tem ação, tem pessoas. São esses passos, né, que a gente acabou de falar da jornada do herói. E um outro ponto muito interessante, gente, que é a questão da multiplicação. Gente, o movimento, quando a gente sai do lugar onde está. Então, aqui, desdobrando isso da multiplicação, primeiro eu faço e as pessoas assistem. Num segundo momento, eu faço e as pessoas contribuem. Num terceiro momento, aí as pessoas começam a fazer, porque ver o movimento, a gente consegue acionar os outros. Elas começam a fazer e eu contribuo, né? E em quarto momento, as pessoas fazem e eu assisto. Muito interessante essa questão do movimento. Quando a gente sai da inércia, a gente se movimenta, a gente consegue fazer outras pessoas também se movimentarem. Mas a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Uma delas é o perfeccionismo. Então, um perigo muito grande do movimento é o perfeccionismo. A pessoa pode travar pelo fato dela querer tudo perfeito. É a questão do querer controlar tudo, né? Então, a gente não pode esperar a oportunidade perfeita para poder começar, porque essa oportunidade perfeita não existe. A gente começa com o que tem, um dia de cada vez, né? Lembrando da passagem da Bíblia, para cada dia tem seu mal. Ou o seu bem, digamos assim, a gente tem que viver o aqui e o agora. Não esperar aquilo da perfeição, porque a gente tem que movimentar. É o movimento que nos leva avante. E todo movimento começa no hoje e no agora. O futuro só consta o resultado, no futuro só consta o resultado do movimento que a gente começou. Então, lá, né, vai ter resultado do que eu faço hoje. Mas não tem que me preocupar com isso. A gente tem que viver o aqui e o agora. E como a gente falou, né, no caso da multiplicação acima aí, né, a gente, quando movimenta, a gente vai atingir outras pessoas. E o movimento, gente, não é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente já tem dentro de nós mesmos. É para colocar para fora, transbordar. Acho isso muito, muito lindo, né? Transbordar daquilo que está no seu interior. E a gente não precisa ter medo, porque nós somos criados, né? Nós somos ISD, imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança do Criador. Então, a gente não tem medo do que está dentro, não tem que ter medo do que está dentro. O que a gente transbordar é o que está dentro de nós, e o que está dentro de nós é a perfeição. Quer complementar com alguma coisa antes de eu passar para os exercícios, Leli? Não, eu fico aqui pensativa, né? E pensando que o tanto que é importante, né? Essa questão da gente refletir sobre essa chave,
né, na vida da gente. Mas que a gente não realmente, né, fica aqui um alerta para a gente se observar, para a gente não ser guiado pelas nossas reações, mas sim pelas nossas crenças, de preferências as positivas, aquelas que nos impulsionam, né? E que a gente, todos os dias, estejamos dispostos, né, a nos movimentar cada vez mais, mas não como uma coisa obrigatória, né? Mas que seja uma coisa leve, uma coisa que você realmente gosta, porque aí fica suave, vira desfrute, né? E aí cada vez mais a gente vai aumentando esse movimento. Uhum. Então, gente, como a gente tem de praxe, né? A gente passa a parte, digamos, a parte teórica, a gente conversa sobre o assunto, mas tem teoria, mas tem que ter prática. A prática são as tarefas, elas são muito importantes. E aí a gente fala teoria, prática, TPC, teoria, prática e constância. Isso aí nada mais, nada menos que o movimento, né? Realmente, movimento e a ação. Então, quais são as propostas de exercícios depois dessa parte teórica que a gente passou? A gente sugere aí que você, no seu caderninho de anotações, você escreva qual que é a sua definição para movimento. Primeira coisa é isso, tem que ficar claro para você o que é movimento para você sair do lugar, sair da inércia, né? Você vai colocar o que é o movimento para você. E, de acordo com o conceito apontado acima sobre inércia, coloque pontualmente qual área da sua vida está presente, qual área da sua vida está neste momento parada e que você quer retomar o movimento. Por que você quer retomar o movimento e qual a ação que você vai realizar para você fazer esse movimento onde você acha que está parado. Se você parar e pensar com seus botões, eu tenho certeza que você vai achar, às vezes, muito mais que um, mas vamos falar pelo menos um aspecto, alguma coisa em alguma área da sua vida que está parado. Pode ter certeza. Então, pelo menos para uma coisa dessa que você detectou que está parado, que você não está saindo do lugar, você vai fazer isso. Você vai entender por que está parado, né? E vai retomar, o que você vai realizar de ação para se retomar esse ponto que está estagnado na sua vida. No item 3, pela lei da dinâmica, pode-se notar que ela é aplicada em relação ao tempo. Com base nessa lei, coloque seus objetivos em cada área da sua vida, na financeira, na pessoal, na espiritual, nos relacionamentos. Então, você vai pegar algumas áreas, nessas áreas da sua vida aí, e o que você quer para cada uma delas. Você pode pensar a curto prazo, a médio, a longo prazo, né? O que você quer para cada área da sua vida, e aí você vai pensar aí quanto tempo você quer para realizar esse objetivo. Então, como você está em determinada área da sua vida, aí depois, que objetivo, o que você quer, onde você quer chegar, e aí quanto tempo que você vai gastar para isso e que movimentos você vai precisar fazer para você concretizar aquilo que você colocou como objetivo. Esse é o terceiro exercício. Reforçando aqui, né, Raquel, a importância quando a gente fala em relação ao tempo que você está falando, da gente colocar uma data, né? Porque sempre que você se propõe a fazer alguma coisa, mas você não define uma data para aquilo, é como se você não tivesse feito o compromisso. Então, a partir do momento que você define uma data, aquilo para o seu cérebro você já criou um gatilho, né? E tem a questão do compromisso público também, que é outro ponto importante para te ajudar a manter em movimento. Você tem dificuldade, né? Você fazer um compromisso, contar para alguém o que você vai fazer e até quando você vai fazer, porque aí você tem que fazer, você se sente na obrigação de fazer aquilo mesmo, né? Sério, como eu falei, o cérebro da gente é muito louco, muito doido. Então, realmente é muito importante. Coloque seu objetivo e data. Então, por exemplo, quero perder 10 quilos até 31 de julho. Ok. O que eu vou fazer para isso? Vou na nutricionista, vou melhorar minha alimentação, vou fazer atividade física, vou
cuidar mais da minha mente também, para alinhar com o meu corpo, com o meu espírito, né? Então, enfim, são isso. E coloca datas. Nesse mês tanto que no outro tá, nananã, e aí você vai. Tá certo. E a constância, né? Lembrar que você não pode falhar nenhum dia. Você se propôs aquilo, o movimento é diário, tem que ter constância. Se você falha, perigoso. Então, vamos lá. O quarto exercício, gente, nossa, esse aqui é fenomenal. No decorrer do dia a dia, nós agimos e reagimos a muitas coisas. E isso acontece o tempo todo, né? Desde a hora que a gente acorda até no horário de dormir. E aí, a gente, pensando dessa maneira, anote um dia da sua vida. Vamos supor, eu vou pegar o dia de hoje. E aí você vai, né? Você está com o celular, às vezes você não está com um papelzinho, no celular você vai colocando, nossa, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, hoje eu encontrei com fulano de tal, hoje eu passei raiva em determinado momento, hoje eu fiquei muito feliz nessa hora assim, por quê? Você vai colocando o que aconteceu, você tira esse dia, esse recorte aí de um dia da sua vida, e aí você vai analisar, né, dessas coisas que você contou, que você fez durante o dia, como que você agiu, e como que as pessoas reagiram ao que você fez. E também o contrário, pensar de outra maneira, como que você reagiu aos acontecimentos do seu dia. Gente, isso é uma ferramenta poderosa. Primeiro, para você se autoconhecer. A partir daí, nossa vida, eu explodi nesse momento, por quê? O que fez, né? O que a pessoa fez que ocasionou isso em mim? O que eu deixei, né? O que eu fiz com alguém que ocasionou isso na pessoa, a reação X na pessoa tal. Então, gente, é uma ferramenta poderosa. Primeiro você vai detectar, depois você vai analisar, e aí entra o quê? Lógico que vai entrar um movimento, porque a partir do momento que você analisa, você não vai ficar do jeito que você estava. Você vai mudar, você vai querer mudança. Nossa, eu agi dessa maneira, eu não queria ter agido. Você começa... Nossa, preciso de mudança. Então, é um exercício fenomenal. É a proposta de Santo Agostinho, né? A gente estado de presença. É que Rato fala no livro Poder da Agora, né? Maravilha. É o estado de presença. Façam, gente. Vocês vão amar. Não tem jeito de como não mudar. A mudança, o movimento vem. E o último exercício aqui, pega suas anotações do seu dia feito na questão anterior, observe o que tem acontecido, como estão as suas ações e reações e o impacto delas na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Nossa, vida, eu até aqui para mim mesmo, né? Muitas vezes eu tenho uma maniazinha de reclamar de uma pessoa que está mais próxima a mim. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o que lá? Mas qual foi minha ação que está fazendo a pessoa sempre agir dessa maneira, né? Olha só, você começar a observar, se a pessoa te dá sempre as mesmas respostas, o que você faz, quais são as suas ações que levam a pessoa a te dar sempre as mesmas respostas e que você não gosta. O que você pode fazer para melhorar? Gente, é demais. E aí, né, essa consciência vai te trazer clareza em qual movimento você vai precisar fazer para melhorar as questões da sua vida. E principalmente conseguir fazer um movimento correto para chegar ao seu alvo. Ajude, né, seus seguidores a terem clareza sobre o aprendizado de hoje e compartilhe em vídeo no seu feed, né, no Instagram. Pessoal, aqui mais outro ponto importante, a gente falou de teoria, de prática, de constância, mas a gente não pode deixar de um outro ponto muito importante, que é o transbordar. Por pequenininho que seja aquela conquista que você conseguiu, aquele aprendizado que você adquiriu, procure transbordar daquilo que você está aprendendo, tá? Transbordar daquilo que você está conquistando. Então, usa aí, nós temos várias formas de divulgação, seja na conversa no dia a dia com amigos, seja como for, transborde aquilo que você está aprendendo, transborde as suas conquistas, tá bom? E para fechar, o bloqueio, né, do movimento é o bloqueio da inércia, da procrastinação, deixar para depois, da estabilidade. Ai. Ai. Quais são os versículos básicos para isso, né? De vez em quando, descia um anjo do Senhor agitando as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas,
era curado de qualquer doença que tivesse. Olha a importância do movimento, né? O primeiro que foi no movimento das águas, né? Houve duas ações, o movimento das águas, né? Dois movimentos aí. E o movimento daquele que correu e foi, né? Ele era curado rapidamente, dois movimentos. João, né? Estava no João, capítulo 5, versículo 4. Agora, no Colossenses, capítulo 3. Antes tem outro do João. Ah, tá, desculpa, não está separadinho. João, capítulo 5, versículo 17. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Uma frase famosíssima. Se Deus, o Criador do mundo, dos universos, trabalha até hoje, quem Por que você tem que ficar parado? Gente, eu acho que eu já contei isso no tempo anterior, mas eu às vezes me questionava, porque eu sempre trabalhei muito. E eu li uma vez num livro, eu estava curiosa, né? Tava lá as leis naturais da vida. E eu falei assim, deixa eu procurar lá, tava a lei do trabalho, que eu ficava me perguntando, não, mas até quando eu tenho que trabalhar? Sabe, tem hora que dá um cansaço. Tem hora que dá um cansaço, né? Eu falei, deixa eu ver o que esse livro fala. Gente, livro é bom demais, livro é um professor, livro é uma coisa maravilhosa, é uma bênção dos céus, né? Aí eu fui lá, tá assim, né? Até quando você deve trabalhar? Aí a resposta, você tem que trabalhar até o limite das suas forças. Então a gente tem que estar sempre em movimento. Enquanto a gente tem força, a gente está em movimento. Eu achei muito interessante. Mas é interessante que, quando você falou, né, até o limite das suas forças, e quando a gente vai trabalhando, desafiando a nossa força, aí tem dois pontos muito importantes, né? Primeiro, que a gente percebe que a força não vem da gente, né? Ela vem de um ser superior, desse ser que criou aí toda essa perfeição, né? E eu gosto muito de falar também sobre a questão do movimento do nosso corpo, né? Pensando aí nos nossos sistemas, nos nossos órgãos, eles trabalham, o movimento deles está sempre constante, né? E a gente não preocupa com isso. Não tem que preocupar se o seu coração está batendo regularmente, se o seu pulmão está fazendo o trabalho dele, o fígado, o estômago, eles estão fazendo, estão em movimento. Então, por isso a gente fala, a inércia é um estado, você não é inerte, você está, né? Então, quando ele fala, meu pai continua trabalhando até hoje, a Raquelzinha falando de livro, e ontem, num dos livros que eu li também, que é outro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, quando ele fala, né, das outras dimensões que existem, ele falando da beleza, né, e do trabalho que a gente vai fazendo, galgando, né, para poder alcançar, mudar a nossa frequência, alcançar outras dimensões. Aí a gente percebe, fala, nossa, porque quando é mais nova, a gente faz essa questão, nossa, será que eu tenho que trabalhar mesmo? Né? Porque isso é crença, a gente colocar aí na cabeça da gente. Trabalhar durante a semana, folgar no feriado, negócio das férias, nananã. Por isso que a gente vem falando muito e tentado praticar no dia a dia, que tudo que a gente faz desfrutando. Porque não existe sábado, domingo, feriado, né? Todo dia é dia de movimento. Né? Então, quando a gente entra nisso, às vezes, de repente, quando a gente vai dando uma parada, uma freada, a gente fala, nossa, tem alguma coisa errada, né? Porque se acostuma, né? Então a gente não pode ter retrocesso, a gente tem sempre que estar caminhando e tentando cada vez mais melhorar, porque o retrocesso ele é terrível. Mas faz parte do processo também, né, gente? Faz parte. Sim, com certeza. E para corroborar o que você está falando, esse último versículo aí, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Corroborando o que você disse, né? Verdade. E outra coisa, para poder assim, fechar, queria dizer para vocês que não são as circunstâncias que vão definir nossa vida. Somos nós mesmos, nós que somos os governantes da nossa vida, tá bom? É isso aí. Nossa, muito feliz aqui de ter falado desse assunto com vocês hoje. Muito, muito grata, né, por essa oportunidade. Espero que possa servir
para vocês, para outras pessoas. Então, divulga, compartilha, comenta, dá o like se gostou. E a gente vai saber aí, né, ter um feedback de poder estar continuando nesse caminho aí com vocês, tá joia? Um beijo para todos, muito obrigada, Belezinha, e fica à vontade para despedir deles, para nós encerrarmos. Gente, muito obrigada, é sempre um prazer mesmo estar aqui com vocês, vocês não têm noção, tanto que o meu coração fica alegre, e acho que é notório, né, porque eu só fico rindo aqui, feliz demais, e de estar aprendendo com vocês, aprendendo com a Raquelzinha sempre. Então, que a gente continue sempre nesse nosso movimento aí, e vamos para cima, né? Até breve, a gente se encontra brevemente para continuar nessa nossa etapa aí, para depois começar outra, viu? Vocês fiquem aí ligados, que vai ter muito mais coisa bacana, tá bom? Beijo para vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até logo mais.